Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Runa Vico e nesse vídeo nós vamos aprender a como dar patch no Power Apps para inserir numa lista do SharePoint em uma coluna de pessoa. A gente já tem uma aula no canal só sobre patch, temos uma aula também sobre campo de seleções múltiplas e o campo pessoa é igual, basicamente, o campo de seleção. Mas eu vi que muita gente ainda tem dúvida, ou às vezes não encontrava esse material, né, de múltipla seleção, por ser um campo de pessoa, na hora de pesquisar não está encontrando. Então resolvi trazer essa aula rápida aqui, vamos direto ao ponto, não quero enrolar vocês. Então, nós temos aqui, ó, a coluna do tipo pessoa. Eu vou criar essa coluna do tipo pessoa e eu vou permitir que selecione até mais de uma pessoa, tá? Pra gente pensar nessa dificuldade. E se ele puder selecionar mais de uma pessoa, tá bom? O nome da coluna vai ser pessoas mesmo, tá bom? Pra facilitar. Vou colocar até assim, ó, pessoas, pra gente entender que é uma coluna de pessoas aqui. Vou clicar em salvar e beleza, tá? Nós temos o título e temos a pessoas. Eu podia colocar mais campos, né, pessoal? Só para não atrapalhar, não perder tempo, mas eu podia ter aqui, né, sei lá, valores, né? Eu vou colocar aqui, ó, preço, sei lá, qualquer coisa aqui de campo numérico, só para ficar mais com uma carinha de lista. Tem uma lista aqui onde eu ensino, né, o título eu vou colocar qualquer coisa, vou colocar eu e eu de novo, né, na minha outra conta aqui, vou clicar em salvar e beleza, eu tenho duas pessoas aqui, mas como que eu passo no Power Apps para cá essa informação usando o patch para atualizar ou criar um registro? Se você não sabe usar a função patch, tem diversas aulas no canal, tá? Vou deixar nos cards aqui em cima. Voltando aqui para o Power Apps, eu vou só conectar sem perder tempo novamente, ó, ao SharePoint. Vou conectar aqui a essa lista que eu acabei de criar, que é a TB Dados, conectar. E beleza, já tá aqui. Vou até colocar numa galeria pra gente ter isso visualmente aqui. Vou vir em inserir. Clássico aqui, né? Galeria vertical. Vou colocar a minha TB Dados, né? TB Dados. Beleza, eu tô com a TB Dados já aqui, ó. Show. E agora, o que que eu quero fazer? Eu quero dar um patch de um campo de pessoa. Bom, para facilitar também, para não perder tempo, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um botão. E nesse botão, no onSelect, eu vou dar esse patch criando um registro novo, tá? Então eu vou dar um patch. Em qual base que eu vou dar esse patch? Na TB Dados. Então eu estou atualizando ou criando um registro nessa tabela. Qual é o registro que eu quero criar ou atualizar? No nosso caso, a gente está criando. Então eu uso a função defaults. O que faz a função defaults? Só lembrando, né? A função defaults retorna um registro padrão, ou seja, ele me fala qual é os valores padrões. Sabe quando você cria uma tabela no SQL ou no SharePoint e você coloca lá valor padrão? Então, quando eu uso defaults, ele está basicamente criando, né, me retornando qual é os valores desse registro padrão. Então, quando eu dou um patch com defaults, eu estou basicamente criando um registro novo. Tá bom? Beleza, agora eu tenho que passar as demais colunas, né? A título, eu vou colocar qualquer coisa aqui, né? Ó, título, teste, preço, né? Ó, preço, eu vou colocar 1, 2, 3. E, obviamente, o mais importante aqui, pessoas, certo? O pessoas, o que é o pessoas nesse caso? Eu já ensinei isso em algumas aulas, inclusive essa de patch com múltipla seleção, que quando é um campo de múltipla escolha, um campo de opções, você está salvando registros. Então, quando a gente fala assim, ó, eu tenho a opção da pessoa escolher uma fruta, banana, maçã ou pera. Na verdade, banana, maçã e pera, que são as opções da coluna, são 3 registros com o valor banana, certo? Valor maçã e valor pera. Isso no campo de múltipla seleção, de opções. No caso de pessoas, é a mesma coisa. A diferença é que não vai ser um valor, tananã, vai ser um registro com mais características. Então é mais ou menos assim, ó, usuário Ronan com um e-mail, é um exemplo, tá? Não é exatamente essas propriedades. Com e-mail, tananã, com o ID, tananã. Então, cada uma dessas pessoas que a gente salva aqui são registros.
Então, quando eu passo lá no meu patch, eu tenho que passar esse registro em específico. Mas, para eu não ter que escrever todas as propriedades desse registro, tem uma maneira muito mais fácil. Então, como exemplo, o que eu teria que enviar, tá, ó, cada pessoa ali, ó, na minha coluna é um registro desse. Então, por exemplo, esse registro aqui é esse primeiro aqui. E o segundo, tá, ó, vírgula, seria um assim também, né, só que com outro e-mail lá, que agora de cabeça eu acho que até que é admin. Alguma coisa assim, meu outro e-mail que eu tenho na minha empresa, certo? Então, basicamente, para eu enviar esse dado que você está vendo aqui, eu teria que enviar, né, uma tabela, certo? Uma tabela, por isso que eu abro aqui esse colchete, que é dizendo que isso aqui é um array com esses registros, né? Então, isso que vocês estão vendo aqui, que aqui só mostra o nome, são 2 registros. Para exemplificar para vocês, eu vou vir aqui, ó, copiei aqui do meu Notepad. Aqui na coluna pessoas, eu vou passar o valor seguinte, ó. Isso aqui. Se eu passar o mouse, ele me mostra que a call pessoas era para ser uma tabela, né? Por que ele está pedindo uma tabela e não uma pessoa? Porque o campo, ele é de múltipla seleção. Então, eu tenho que colocar aqui que isso aqui vai ser uma table. Eu quero transformar em uma table esse registro. E se eu tivesse mais registros, eu inseria aqui na função table, né? E aí ele ia montando. Então, se eu der um patch disso aqui, ó, transforma em tabela esse registro. Vamos ver se vai dar certo, ó. Vou clicar no botão. Beleza, está aqui, ó, F5, Ronan Vico. Entenderam? Então eu posso passar o registro. Ronan, passa os 2 registros que você falou, então. Quero ver se é verdade. Então é uma tabela com esse registro e também esse outro aqui, que vai ser a mesma coisa, né? Só que o e-mail é diferente. Então deixa eu alterar o meu e-mail aqui. Em vez de ser esse e-mail aqui, ó. Beleza. Então agora, quando eu inserir aqui, ó, vou clicar no botão novamente. Se eu der um F5 aqui, ó, está os meus 2 e-mails. Então assim funciona, tá? O que eu vou fazer rápido, tá? Eu tô tentando não enrolar na aula. Eu vou criar uma outra coluna de pessoa, mas dessa vez sem poder selecionar vários. Ou seja, uma só pessoa que vai poder ser escolhida. Então, ó, com pessoa única. Vou salvar aqui, vou no Power Apps, vou atualizar aqui, obviamente, né? Porque eu acabei de mudar. Então, ó, atualize a fonte de dados. E nesse patch, eu vou colocar o seguinte, a nova coluna, né? A pessoa única. Aqui, ó, eu vou passar um registro para mostrar para vocês que aquilo que eu falei é verdade, ó. Essa coluna, por ser múltipla seleção, me pede uma tabela. Mesmo que seja um registro, vai ser uma tabela de um registro, porque é um campo de múltipla seleção. E aqui na pessoa única, eu passo um registro só. Por quê? Porque é uma coluna de única seleção, tá? Então essa é a diferença aí entre única seleção, no campo de seleção, seja pessoa ou opções, e um campo de múltiplas seleções, tá bom? Então se eu clicar aqui no botão, ó, só provando novamente, o patch funcionou com sucesso, enviando múltipla seleção de pessoas e também de uma pessoa, tá bom? Agora, para finalizar, eu vou te ensinar um método fácil para não ter que ficar escrevendo um monte de coisa. Mas antes, gostaria de pedir já o seu like e a sua inscrição, né? Já estamos aqui no final do vídeo, esqueci de pedir, então deixe seu like, se inscreva no canal para ajudar e ajude compartilhando. Siga no Instagram também, @RonanVico, o link tá aqui na descrição, e também veja o link dos nossos cursos do Zero ao Avançado em Apps Canvas, Automate Cloud, temos também curso de RPA com Automate Desktop, então se for do seu interesse, veja os links na descrição, beleza? Tem que fazer aqui o jabá, tem que pedir, né? Vire membro se possível, porque é a única forma da gente manter o canal vivo com conteúdos gratuitos aqui para vocês, beleza? Agora, voltando aqui, tá? Só para encerrar. Bom, pensando aí no usuário e como ele vai usar, ele vai provavelmente selecionar uma pessoa, correto? Ou seja, você vai dar a opção dele escolher a pessoa para inserir ali na lista. Como que a pessoa escolhe? Usando, obviamente, a caixa de combinação para que ele possa digitar e buscar o nome de quem ele quer escrever. Aqui, na caixa de combinação, a gente vai usar a função choices. Aqui em campos,
Eu vou vir, aliás, vou vir em itens primeiro, né? Senão não adianta. Eu vou vir em items aqui desse combo box e vou colocar que os itens são as escolhas da minha TB dados.co pessoa ou pessoa única, né? Vou colocar co pessoas. Ou seja, os itens que vai estar disponível aqui no meu combo box são todas as pessoas possíveis para ser utilizadas. Só que ele não aparece nada enquanto não digitar, tá bom? Ele funciona igual lá no SharePoint. Enquanto não digitar, não aparece ninguém, para evitar que traga a empresa inteira. É muito dado, né? Pensando numa empresa grande. Então, você tem que escrever, ó. Quando eu apertar R aqui, ele já acha. Obviamente também que eu tenho que mudar aqui o que eu quero que apareça para o usuário. Eu vou colocar que eu quero que apareça o display name, tá vendo? Ou o e-mail, aí fica a critério de vocês. A busca vai ser no nome, mas eu quero mostrar o e-mail da pessoa. Aí, né, você coloca o que for melhor para o seu usuário. Quando ele escolher aqui, tá, ó, ele vai colocar esse usuário, por exemplo, aqui no botão, né? Eu já venho aqui, em vez de ter que escrever tudo isso, o que está selecionado lá já é esse registro, tá? Ou seja, se eu comentar aqui, galera, olha só, se eu comentar aqui e colocar esse combo box, certo? Deixa eu até dar um nome aqui, ó, CBO pessoa selecionada. Vou vir aqui novamente, vou falar que eu quero enviar na pessoa única o CBO pessoa selecionada .selected, ou seja, quem está selecionado no combo box. Se eu passo o mouse, eu consigo ver, ó, o que está selecionado, olha só. Tá vendo que é exatamente o registro que a gente envia? Ou seja, isso aqui é exatamente isso aqui. Então, basta eu colocar no combo box para o usuário digitar e aí eu envio o que está selecionado no combo box, que é esse registro preparado para mim. Tá vendo? Então, se eu clicar aqui no botão, ó, vou clicar aqui no botão, quando eu for lá no meu SharePoint, já está aqui, ó, funcionou igualmente, tá bom? Funciona igual. Então, não preciso ficar escrevendo, né? Todos os registros e tudo mais. Basta eu usar um combo box. Se eu precisar enviar para uma coluna de múltiplas pessoas, é a mesma coisa. Ctrl+C, Ctrl+V, só que aqui em vez de ser uma seleção única, né, ó, permitir várias seleções, já está até ativado. Já está ativado a seleção múltipla, então, quando o usuário vir aqui, ele pode selecionar vários, concorda? Ele vai vir aqui, vai digitar Ronan, vai colocar esse, vai colocar o outro, tá vendo? Tem 2 itens selecionados, ele consegue ver quais itens são. Aqui no botão de patch, em vez de eu enviar isso tudo aqui, que a gente fez na mão, certo? Vou comentar também, vou deixar comentado aqui, ó. Eu vou falar que eu quero enviar o que está no CBO selecionado 1, que é esse outro CBO aqui, tá vendo? Posso até dar outro nome para não confundir, ó, CBO múltiplas pessoas, certo? Múltiplas pessoas, ponto, selected items, olha só, perceba que é outra propriedade, aqui é selected, concorda? Ou seja, único registro selecionado, e aqui eu estou falando todos os itens selecionados, ou seja, tabela, tá até no plural, né? Se você ler, você já entende, ó, itens selecionado, ou seja, uma tabela. Se tem mais de um, é uma tabela. Agora, quando eu clicar no botão aqui, vamos voltar lá no SharePoint, a gente consegue ver que o item foi inserido igualmente, com sucesso igualmente. Então, esse outro método, usando ali o combo box, é mais fácil do que ficar digitando, né, todas aquelas propriedades. Então, eu espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado. É uma aula bem completa aqui. Fui rápido, mas fui completo e detalhado. Então, eu espero que você tenha gostado, se inscrito, deixado seu like aí. Você assistiu aqui até o final. Comenta aqui embaixo a palavra pêssego, comenta pêssego no meio dos seus comentários para eu saber que você assistiu aqui até o final. Lembre-se de se inscrever, deixe seu like, ajude a compartilhar e, se possível, vire membro. Me siga no Instagram, @RonaVico, e a gente se vê aí numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu e se inscreve.